falar depois. Vou falar, Vossa Excelência. Senhor presidente, primeiro saudar Vossa Excelência, senador Calcildo, homem experiente, saudar aqui todos os produtores aqui presentes e dar aqui um testemunho, tá certo, da reunião que tivemos ontem com a presidenta Dilma, onde os líderes, em nome das bancadas do Nordeste, aqui destaco, a bela defesa do senador Benedito de Lira, da nossa gloriosa Alagoas, que ali fez um contundente depoimento sobre a situação de cobranças, de execuções feitas no seu estado. Eu também tratei do meu estado, Piauí, também o senador Eunício tratou do estado do Ceará, e assim para citar alguns dos líderes nordestinos. E eu quero aqui, como bem disse o senador Benedito Lira, porque qual é a situação? A presidenta esteve no Ceará, numa reunião da qual participamos, e depois na Bahia, e ali anunciou para todo o Brasil, no entendimento que fez com a bancada nordestina, com governadores do Nordeste, com a cobrança dos produtores do Nordeste, e levando em conta claramente que nós tivemos um dos momentos mais duros da nossa região, não apenas no ano de 2012, também no ano de 2011 e continua no ano de 2013, e que já vinha de situações também em anos anteriores. Eu quero destacar que aqui nós tivemos no debate alguns avanços que são fundamentais, por isso que é importante. Nesse instante nós estamos negociando na medida provisória 610, alguns pontos que foram vetados, e estamos tratando para exatamente melhorar estas condições. Vejam, em projetos anteriores nós tínhamos vários programas que ficavam de fora por duas razões principais. A primeira, a fonte dos recursos. Isso aqui é do FAT, não pode. Isso aqui é de tal linha de financiamento, não pode. Vem do BNDES, não pode. E ali ficou acertado que a regra vale para qualquer fonte de financiamento. Em segundo, é uma regra que também nos escapou aqui durante, inclusive, várias leis que fizemos na última década e também nesta. Se passou a usar o termo Programa de Agricultura Familiar. E, na verdade, é um programa que nasceu no governo do presidente Lula em 2003. Antes, 2002, 2001, assim, nos anos anteriores, o termo utilizado era mini pequenos produtores ou pequenos produtores rurais. Enfim, também, numa reunião técnica que tivemos, eu participei desta, com o Ministério da Fazenda, com os bancos, com a área jurídica. Por que a gente aprova uma lei e continua a execução? Não, é porque a lei, a rigor, é apenas para os contratos que são do PRONAF, ou para os contratos que têm recurso do FNE, ou, enfim. Então, agora nós aprovamos aqui uma regra que atende a todos os produtores. É anistia? Não, mas é uma redução de até 85%, que é importante. E mais ainda, tem uma regra que foi negociada com a própria presidenta da República. A regra de presidente, se não tiver na lei uma regra estabelecendo que ficam suspensas todas as execuções e depois que o produtor requerer arquivada, encerrada aquele processo judicial, vai ter problema. Então, bota na lei, e foi colocado na lei. É isso que nós aprovamos aqui no Senado e na Câmara. Então, ontem, o que eu quero destacar é que a presidenta ficou, inclusive, eu devo dizer aqui, irritada. Na mesma hora pegou o telefone e tratou com o presidente Ari Fontana, presidente do Banco do Nordeste, que estava naquele instante reunido com a sua diretoria, determinando que ele tomasse imediatamente uma providência. Então, deve ter sido publicado hoje, tá certo? Deve ter sido publicado hoje uma portaria, uma circular do Banco do Nordeste para toda a sua rede, obrigando todos os seus gerentes, todas as suas equipes a obedecerem à lei. E agora
não é? O meu querido senador estava lá, sob pena da lei, tá certo? Então, para poder não usar outros termos aqui. Então, o que eu quero dizer é que estão corretos os produtores em virem à luta. Infelizmente, mesmo em situações que se tem uma vitória como essa da lei, ainda se tem uma situação dessa de má vontade para o seu cumprimento. A burocracia brasileira. Mas agora eu acho que isso vai funcionar. E estaremos atentos. Para o funcionamento. Então, eu queria saudar aqui todos os produtores aqui presentes, todas as lideranças, aqui também daqui, quero saudar ao lado do meu estado do Piauí, que também sempre cobrando presentes também nessa luta. E, ao mesmo tempo, estamos trabalhando com muita preocupação em relação a esse novo período, porque não é porque choveu, tá certo, em algumas regiões que resolveu o problema. Nós tivemos perdas reais em muitas regiões. Por exemplo, estamos trabalhando as condições, não é, de ter o aumento, inclusive, da cota para o abastecimento do milho, de um conjunto de outras formas de sustentação dos animais, de garantias para novos financiamentos. Por isso que é importante a suspensão da execução. Por isso que é importante tirar da inadimplência, para que o produtor não só tenha a solução do contrato, não é, que ele tem, como ainda as condições de tirar um novo contrato de financiamento. Isso interessa, não é a vocês, os produtores, interessa ao Brasil. É ao Brasil que interessa ter mais produção. E se a gente tira da capacidade, da condição de produzir dos nossos produtores, certamente quem perde é o povo brasileiro, que tem a condição de produção rebaixada. Com bom prazer. Você me concede uma parte? Com bom prazer, senador Valadares. Senador Wellington, antes de Vossa Excelência iniciar o seu pronunciamento, começou falando de um assunto a que se referiu o nosso senador Benedito de Lira de Alagoas, que realmente é altamente constrangedor para os produtores rurais, os pequenos produtores rurais do Nordeste, principalmente aqueles que sofreram as consequências e os efeitos da longa estiagem que se abateu sobre a nossa região nordestina. Lamentavelmente, o Brasil ainda é assim. Nós aprovamos aqui alguns dispositivos que beneficiaram substancialmente não só a agricultura familiar, mas a agricultura de um modo geral, e uma luta encetada durante vários e vários anos, ela foi, em parte, bloqueada com o veto da Presidenta da República. E este veto vai ser apreciado na próxima terça-feira, com a anuência do relator, o senador Eunício Oliveira, que disse que havia negociado com o governo federal, com a equipe econômica. Nós pensávamos que não haveria nenhuma resistência do Poder Executivo aos dispositivos contidos naquela medida provisória 610, que se converteu em lei, mesmo com o veto presidencial. E, de outro lado, o seguinte: como é que os bancos oficiais... Olha, ninguém neste país, está na Constituição, pode desconhecer a obrigatoriedade de uma lei, do cumprimento de uma lei. Ninguém pode se dar por ignorante, por analfabeto, por alguém que desconhece o cumprimento da lei, depois que ela é sancionada pela Presidenta da República, com referência à suspensão das execuções judiciais. Então, é lamentável que uma portaria que tem um valor apenas simbólico tenha mais força do que a lei. Quer dizer, no Brasil as coisas se invertem. Primeiro, tem que se apresentar uma portaria para a lei valer, quando deveria ser o contrário. A portaria só deveria existir depois de uma lei. São as coisas do Brasil que precisam, de uma forma ou de outra, acabar, porque nós estamos hoje numa democracia participativa, as manifestações aí estão dizendo desse jeito, e uma democracia onde o cidadão tem todo o direito de ver a lei aplicada sem nenhuma restrição.
Então, os bancos oficiais que observam tiltonamento que acontece no âmbito financeiro, deveria ter acompanhado também no âmbito legislativo e no âmbito da Presidência da República o que é direito do produtor rural. A portaria no Brasil hoje tem mais força do que uma lei aprovada pelo Parlamento, lamentavelmente. Então eu quero, aqui ao cumprimentar o nosso valoroso, não é, e experiente senador Valadares, que teve também a experiência de governar seu Estado com muita competência, muito querido por todos nós e pelo seu povo. Veja só, hoje a gente tratou no Colégio de Líderes, aqui no Senado, com o presidente Renan, inclusive para que, sobre a medida provisória 610, que a gente possa ter as condições desse entendimento. Porque na votação do veto, nós temos duas alternativas: manter o veto, derrubar o veto. Derrubar o veto, a gente precisa de um quórum qualificado, não é? Precisamos de 49 aqui no Senado, precisamos de 308 lá na Câmara. O que nós colocamos? Estou citando, nós tivemos agora já um entendimento em relação ao veto que foi feito no ato médico, em relação ao veto que foi feito num projeto que trata de um conjunto de incentivos que foram dados ao setor produtivo, empresarial na área da indústria especialmente, e da mesma forma há da parte do governo uma compreensão, né, tratada com o próprio relator aqui, o senador Eunício, que colocou para a presidenta, as coisas que eu coloquei no projeto foram tratadas com o governo, tá certo? Então precisa ter a sustentabilidade. Então ela colocou hoje claramente, ontem aliás, a disposição de se fazer esse entendimento. São 85 vetos apenas na medida provisória 610. E é verdade que tem muita coisa ali que não é combinada, veio da Câmara, que não foi combinada, não é, com o Palácio. Então, a ideia é de separar o joio do trigo. Então, mostramos, inclusive, que da forma como ficou, ela ficou menos avançada, com menos benefícios para os produtores do que tinha na anterior. Então, em razão disso, nós abrimos esse processo de negociação, de entendimento, e acho que vamos ter, sim, um entendimento. Não tendo um entendimento, aí é no voto que nós vamos tratar. Senador Eduardo Amorim, com o maior prazer. Aí é 41 votos, né, senador? Senador Wellington 41, desculpe, eu falei 49, 41, desculpe. Senador Wellington Dias, obrigado pela parte. Quero aqui também expressar a minha preocupação com vários vetos, e você fala nesse momento da medida provisória que é 610, entre outros aspectos. Veja, aquela pessoa que conseguiu com muito trabalho, com muita força, com muita determinação, querendo honrar realmente os seus compromissos, colocar em ordem, cumprir os seus compromissos financeiros com as instituições bancárias em perfeita ordem, em dia, esse está sendo também penalizado, porque esses terão suas dívidas refinanciadas, é verdade, um grande avanço, mas esses que conseguiram manter com muito sacrifício, apesar das inúmeras perdas com a seca, esses realmente terão uma taxa de juro muito, muito maior do que aqueles que às vezes não conseguiram, por motivos diversos, conseguir pagar as suas dívidas. O justo é aquilo que está na medida provisória, que infelizmente foi vetado, que todos tivessem a mesma oportunidade. Aqueles que não puderam honrar os seus compromissos, como já foi dito, pelo que se passou, pelo que está passando ainda no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas, e também aqueles que conseguiram cumprir com muito sacrifício, muitas vezes desfazendo do seu patrimônio por um valor muito menor, mas que mantivesse ali as suas contas em perfeita ordem. A gente não pode penalizar essas pessoas também. Elas foram justas. Ela, muitas vezes, para cumprir aquele compromisso, teve que desfazer de muitos bens. Então, o certo, o justo, é como estava na medida provisória, seja os juros igual, realmente, para todos. Mas isso, infelizmente, não foi seguido. E esse assunto foi vetado lá,
E aí a gente pede realmente o apoio de todos os amigos e colegas para que analisem com muito carinho essa situação também. São diversas situações, como aqui já foi destacado por Vossa Excelência e pelo senador Valadares, e como foi discutido hoje lá entre os líderes, é preciso analisar para que a justiça seja feita e para que não traga prejuízo, nem para aqueles que não conseguiram cumprir os seus compromissos, nem também para aqueles que, com muito sacrifício, também cumpriram os seus compromissos, volto a dizer, muitas vezes desfazendo daquilo que tinha e do que não tinha, para manter seus compromissos com as instituições bancárias. Muito obrigado, senador. Concordando com Vossa Excelência, e lembrando que esse também, da taxa de juros, é um dos temas que foi levantado exatamente para justificar a necessidade da correção. Senhor presidente, eu quero, portanto, manifestar aqui, e tenho certeza que falo não apenas como senador, mas como líder, né, da bancada do Partido dos Trabalhadores e do Bloco, essa posição nossa, não é, de buscarmos as condições de corrigir qualquer injustiça que tenha acontecido, especialmente em relação aos que mais precisam, são os que ora perdem com enchentes, ora perdem por irregularidades de chuva. Eu quero ainda, senhor presidente, antes de tratar aqui de um tema bem rapidamente, dizer, hoje tivemos uma reunião importante no Ministério das Cidades, onde tratamos de uma situação na região sul de Teresina. Na região sul de Teresina, nós temos lá um conjunto de projetos habitacionais e foram aprovados esses projetos, se somando a um conjunto de alguns que já foram executados ou estão em execução, e surgiu um problema, houve uma mudança de regra, e está correta a regra, eu devo afirmar aqui, da necessidade de se ter, junto com áreas em que se tem concentrações de habitações para quem não tinha casa, que se tenha ali o cuidado de se ter a escola, a creche, a unidade de saúde, enfim, os equipamentos que são necessários, além de um plano voltado para a mobilidade urbana, voltado para a empregabilidade e a própria presença de comércios, enfim. Para quê? Para que a gente não tenha um certo empurrar dos mais pobres, dos sem-tetos, para regiões onde estão distantes dos serviços que são essenciais às pessoas, às famílias, especialmente nessas áreas como saúde, educação, a compra, não é, de serviços e manutenção do seu lar. E ali foi feito um entendimento com a Prefeitura de Teresina, com a Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, com as empresas, nessa direção. Então, eu quero saudar ali, tem vários empreendimentos, como o Angicos e vários outros que ali estão ali para ser regularizado. Destaco aqui ainda, hoje também em entendimento com a ministra Miriam Belchior, fruto da reunião de ontem com a presidenta Dilma, das condições para início de uma obra que foi incluída no PAC ainda no ano de 2010, por razões técnicas. Quando saiu o cronograma financeiro em 2011, ela terminou não tendo plano de execução e agora ela tem dada a condição de retornar, que é a BR-235, o trecho que liga ali a região de Redenção do Gurgueia, Gilboés, em direção a Santa Filomena, está ficando pronta. Ali é uma execução feita em parceria do Ministério dos Transportes, DENIT, com o governo do Estado, e agora o outro trecho que vai da região dos Cerrados, a região de Bom Jesus do Gurgueia, passando próximo de Santa Luz do Piauí, a cidade de Guaribas e até chegar à cidade de Caracol, próxima de São Raimundo Nonato, na divisa com a Bahia. Uma região muito rica, porque de um lado estão ali o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Parque Nacional da Serra das Confusões e grandes reservas minerais, fósforo, níquel, calcário, manganês, argila branca, enfim, e a necessidade desta rodovia para o seu desenvolvimento, além, é claro, da produção e criação de animais. E também o compromisso de que a BR-200, a probabilidade é que na reunião do Conselho de setembro a gente tenha as condições de inclusão do início dessa importante obra. E a outra
que é a BR-222, um trecho que vem de Piripiri, onde está o Parque Nacional da Serra da Capivara, uma cidade já próxima de Parnaíba e do Ceará, em direção à Batalha, a cidade de Esperantina, em direção a Matias Olímpio, saindo pelo lado do Maranhão. Destaco aqui o trabalho do ex-deputado federal Temístico Sampaio, que foi um dos parlamentares mais idosos a fazer parte dessa casa do meu estado, que faleceu recentemente, o deputado Marlos Sampaio, que é um outro parlamentar dessa região, que colocaram emendas para essa região e ao longo do tempo botava e sendo perdida, por quê? Porque não entrava no plano de aceleração do crescimento. E agora a gente tem as condições, não é, de ver essa obra realizada. Eu tenho defendido, já desde quando fui governador, a gente trabalhou as condições de projeto, precisa da sua aprovação para que a gente possa ter a inclusão nas novas obras do PAC, como foi o compromisso da presidenta Dilma e da ministra Miriam Belchior. Senhor presidente, eu quero aqui, bem rapidamente, registrar, amanhã eu devo estar na cidade da Parnaíba, juntamente com outras lideranças do governo federal, aqui do Legislativo, com parlamentares como o senador me confirmou que está lá o senador Ciro, o senador João Vicente, deputados como Assis Carvalho e vários outros, certamente o senador Monsanto estará lá na Parnaíba. É o aniversário de 169 anos, não é, da Parnaíba. E eu quero começar aqui dando parabéns, porque esse aniversário, na verdade, é hoje. Em razão das votações aqui, não pôde ali comparecer. São duas cidades importantes e que tocam muito pelo meu sentimento também o meu coração. Parnaíba, não é, a nossa capital do litoral piauiense e a capital do meu estado, a nossa querida Teresina. Parnaíba, como eu disse, celebra nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, seus 169 anos. A antiga Vila São João da Parnaíba, uma das mais antigas do Brasil, foi um dos mais importantes centros econômicos do Brasil colônia, ali com o porto, exportando para a Europa manteiga, borracha da maniçoba, o couro, né? Por isso é que se canta, e não é no Piauí que se canta, é lá em Minas Gerais, o meu boi morreu, que será de mim, manda buscar outro meu bem, lá no Piauí. Na verdade eram os mineiros que eram abastecidos de carne a partir do Piauí, não é, que cantavam, manda buscar outro, não é, lá no Piauí. E também em Portugal, ali saíam embarcações a vapor, por isso que a gente está cobrando as condições da conclusão do Porto de Luiz Correia, porque no passado a gente já teve, tá certo? A Barca do Sal, que foi trabalhado pelo nosso ex-governador e senador também, Alberto Silva. Então, atualmente, Parnaíba continua a mostrar sua força, sendo a segunda maior cidade do Piauí, a quarta no Nordeste em desenvolvimento econômico, segundo o anuário Multicidades. Finanças dos municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos. Com uma população de aproximadamente 146 mil habitantes, Parnaíba tem belezas naturais indescritíveis. É chamada carinhosamente de capital do Delta, capital da Rota das Emoções. Ali, de um lado, a região de Jericoacoara, do outro, a região de Camocim, onde está o Delta do Parnaíba. É o portal da entrada para o único delta em mar aberto das Américas, o delta do Parnaíba. Parnaíba vive atualmente uma situação confortável de desenvolvimento que pode ser vista em setores como comércio e habitação. Destaco aqui o trabalho do ex-prefeito José Hamilton, com que fiz importantes parcerias, o atual prefeito do nosso partido, Partido dos Trabalhadores, Clementino, Florentino Neto, que desenvolve ali um belíssimo trabalho com a sua equipe, com o nosso vice-prefeito, com os vereadores, com todas as lideranças. Mas como nos grandes centros em desenvolvimento, Parnaíba ainda apresenta algumas carências. Estamos trabalhando para que o Aeroporto Internacional de Parnaíba entre na rota dos voos regulares, principalmente para que seja possível aproveitar melhor a localização turística estratégica entre o litoral do Ceará e os Lençóis Maranhenses. Tenho feito um convite à presidenta para ir agora, nos próximos dias, ao Piauí e ir a Parnaíba, para que ali ela possa inaugurar uma obra destacada, que é um linhão que leva a energia da região de Piripiri para o nosso litoral e permite, inclusive, a venda de energia eólica, né, que ali é produzida na região da Pedra do Sal. E também ali eu destaco desse aeroporto agora a inclusão no Plano Nacional de Aeroportos
regionais. Também quero fazer uma homenagem, senhor presidente, à minha capital, Teresina, que completa 161 anos na próxima sexta-feira, dia 16. Teresina, também chamada de Cidade Verde, que possui o melhor índice de desenvolvimento humano do Piauí, acima de 0,8, muito desenvolvido pela classificação das Nações Unidas, e encabeça o crescimento social e econômico pelo qual o Estado passa nos últimos 10 anos. Como diz a música, aí troca quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais. Essa cidade me recebeu ainda um adolescente, ali tive acesso à educação, poder fazer o meu ensino médio, técnico em contabilidade, poder ingressar numa universidade, poder ali ter o meu primeiro emprego e poder constituir uma família e, com a minha esposa Rejane, poder ter ali os nossos filhos, todos eles nascidos em Teresina. Ainda temos muito a conquistar na nossa capital. A nossa capital é nova e tem potencial para crescer, principalmente em setores como comércio varejista e comércio atacadista, turismo e como um grande centro prestador de serviço e industrializador. Hoje somos o maior polo de negócios e serviços do meio norte do Brasil. Estamos aqui entre o norte e o nordeste, entre a região amazônica e o nordeste e a região centro-oeste. E podemos nos transformar num polo de desenvolvimento cada vez maior. É hoje um grande polo de saúde, para citar um exemplo, desenvolvido, referência para todo o Brasil. Então, portanto, eu quero até destacar aqui uma luta travada, me ligaram hoje as entidades ligadas às pessoas com deficiência, pedindo ao governador Wilson Martins que possa garantir os recursos necessários para o complexo de reabilitação, que teve um crescimento muito grande na quantidade de atendimentos durante o seu governo. Presto aqui a minha homenagem aos homens e mulheres que acreditaram no potencial dessas duas cidades, de Teresina e de Parnaíba. E parabéns aos parnaibanos e aos teresinenses, e a todos aqueles que acreditam no meu Piauí. Parabéns pelas conquistas e por tudo aquilo que virá. Nas duas cidades temos uma grande agenda de inaugurações, de lançamentos de obras e, se Deus quiser, estaremos presentes na próxima quinta-feira, amanhã, em Parnaíba, e na próxima sexta-feira, à tarde, eu espero estar de volta para lá no Puti Velho, que é a região onde é a origem de Teresina, possamos ali cortar o bolo e cantar parabéns com o povo das origens de Teresina. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, que Deus abençoe a todos, muito obrigado.